Senhor Jesus, nesta manhã nós estamos diante de Ti, Senhor, sabendo que, ó Deus, a Tua palavra continua sempre atual, sempre, ó Deus, tem algo importante para o nosso tempo. Tua palavra nunca fica ultrapassada. Ó Deus, muito obrigado, Senhor, por ter deixado tantos detalhes, tantas lições, tantas coisas que podem, ó Deus, nos mostrar o caminho. Teu povo em tempos antigos não tinha tanta informação, mas nós temos, ó Deus, toda a Tua palavra, temos a Tua presença, Teu Espírito, e queremos, ó Deus, realmente estar diante de Ti, com corações abertos. Queremos, ó Deus, saber, ó Deus, aquilo que o Senhor quer nos mostrar, para que nós estejamos preparados, Senhor, para aquilo que virá. Pedimos a Tua presença, a Tua ajuda, a Tua revelação, em nome de Jesus. Amém. Então nós estamos já finalizando essa história do rei Ezequias. Vamos retomar em 2 Reis 19. Nós temos falado sobre toda essa batalha entre o povo de Deus e o povo da Síria, o rei da Síria, e vimos que foi uma batalha muito mais de palavras do que, aliás, no fim, sobre Jerusalém não houve batalha. Tinha havido várias batalhas, várias conquistas do rei da Síria, tanto das 10 tribos, como depois em outros territórios, outras cidades de Judá, mas a guerra final, e isso tem muita aplicação para nós hoje, porque Jerusalém continua sendo a cidade de controvérsia. Tem uma profecia em Zacarias que fala que Deus ia colocar Jerusalém como uma pedra pesada para todas as nações. Isso antes de Jesus, e é algo que tem acontecido, está acontecendo. Nós acabamos de ver, no final de 2017, mais um capítulo na controvérsia sobre a terra de Israel, essa ideia de colocar a embaixada dos Estados Unidos em Jerusalém, mas toda essa questão de Jerusalém ser ou não ser a capital do povo de Deus, só para nos situar, só para colocar uma aplicação atual sobre isso. Não sei quanto que cada um está acompanhando, mas o anúncio dos Estados Unidos de que vai mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém. Não sei quantas pessoas aqui entendem essa briga, porque Jerusalém de fato é a capital de Israel, porque o parlamento deles é lá, o Knesset, o parlamento é lá. Então, assim, não é uma coisa nova, assim, agora que Jerusalém está sendo visto como capital. Não, Jerusalém é a capital de Israel, mas por causa das controvérsias, por causa das brigas, a grande maioria dos países coloca as embaixadas em Tel Aviv, para não criar controvérsia com os árabes, com os palestinos. Então, e não é, Então, essa decisão de mudar a embaixada de Tel Aviv para Jerusalém suscitou muita controvérsia, muita ira. Até achei que ia ser mais violento. Houve manifestações, houve até algumas mortes, mas não foi, pelo menos até agora, não foi assim dos piores. Mas os palestinos, vários países árabes estão realmente muito bravos com esse gesto. E agora há pouco eu estava lendo assim, que o presidente dos palestinos, ele fez um discurso dizendo que Israel não tem nenhum direito, nenhum vínculo, nenhuma ligação histórica com Jerusalém. Gente, é uma coisa tão absurda, porque assim, eu não sou a favor de ódio contra os palestinos, não sou a favor de não reconhecer as necessidades
de realmente ajudar os palestinos, mas o problema dos palestinos são os próprios líderes deles que não aceitam nenhuma negociação. Então, é isso que tem causado mais sofrimento para eles mesmos, não dizendo também que Israel, os Estados Unidos, outros países fazem sempre o que é certo. A gente tem que tomar muito cuidado, isso desde você torcer para um time de futebol e achar que o seu time é o máximo, que não é, né? Pode ser em algum momento, assim, mas essa ideia assim, né, quando eu torço para um time, quando eu torço para um partido político, eu não aceito nada de negativo, isso é uma coisa muito errada, né? Você pode apoiar uma figura política ou um partido político. Na minha opinião, cristão não devia ser partidário de partido, né? Não devia ser partidário. A gente deveria sim pensar em cada situação, o que Deus quer, sabendo que todos os partidos, todos os países, todos os governos, inclusive o governo de Israel, que tem um propósito do plano de Deus, mas o Netanyahu tem problemas, estão investigando certas coisas de corrupção na vida dele. Ele não é uma figura messiânica, ele não é, né, o cara que representa tudo que Deus quer. Então isso exige muito discernimento da nossa parte. A gente não pode ser totalmente a favor e nem totalmente contra, né? Eu sou contra certas coisas que alguns líderes políticos fizeram, tá? Nós somos contra tudo que tem a ver com corrupção, tudo que tem a ver com ideologias que são contra Deus. Eu sou contra tudo isso, mas a Bíblia fala claramente, nossa luta não é contra carne e sangue. Então eu não faço, sabe aquelas cenas que aparecem nos países árabes, palestinos, por exemplo, quando tem um ataque suicida que mata um monte de israelenses, de judeus, até de outras nações, e o povo fica celebrando e fala assim, ai, que coisa maravilhosa. Gente, nós como cristãos, nós às vezes fazemos algo meio parecido, porque a gente fica celebrando quando um político corrupto é julgado, mas essa não deveria ser nossa atitude, porque nós não temos o mesmo espírito, não devemos ter, né, o mesmo espírito de quem é totalmente contra e quer ver sangue, quer ver a pessoa sofrer. Nós queremos redenção, porque Deus quer redenção. Então nós oramos até pelas pessoas que têm feito mal para nós, as pessoas que têm tomado atitudes ruins. Nós devemos sempre assim, eu quero que seja feita justiça, eu quero que o mal seja julgado, mas eu não tenho alegria numa pessoa que está sendo julgada e vai sofrer por causa disso. Deus tem juízo, Deus tem sofrimento reservado para pessoas que não aceitam a solução dele, mas até que não tenha mais jeito, Deus sempre está buscando a redenção, até o juízo final. Presta atenção, até o juízo final, todo juízo divino sobre o povo dele, ou sobre as nações, sobre o mundo, tem um objetivo redentor. O juízo preste atenção, e o juízo, segundo o próprio Jesus falou, o juízo de Deus, por enquanto, não o juízo final. O juízo final vai separar joio do trigo, só os injustos que vão sofrer e tal. O juízo final. Mas até chegar ao juízo final, por exemplo, né, as 2 torres que caíram nos Estados Unidos, ou qualquer outra coisa, uma enchente, um terremoto, uma guerra, a guerra na Síria, qualquer lugar, qualquer tipo de juízo de Deus, juízo econômico, juízo de um governo corrupto, isso é juízo. Então esse juízo de Deus agora cai sobre justos e injustos. Jesus falou isso, né? Perguntaram, Jesus, como é que foi essa história que, né, a torre caiu matou 18 pessoas, está lá em Lucas, né? Jesus falou assim, você acha que as pessoas que morreram foram mais pecadoras do que as outras? Não, foram iguaizinhos. Isso é apenas um alerta. Mas como Deus permite que pessoas justas morram? Permite. Pessoas justas adoecem, pessoas justas sofrem assaltos, pessoas justas perdem os bens, né? Deus está no controle de todas as coisas, mas
o juízo de Deus não é você ficar doente. O juízo de Deus não é você morrer. Tudo tem, é muito complexo, eu estou abordando uma coisa assim, meio assim por geral, mas o juízo final de Deus é a separação de Deus, e todas as outras coisas. Esse rei Ezequias, nós já estudamos, ele ficou doente, ele tinha feito tudo certo, tinha, assim, nem tudo, né? Mas ele estava caminhando na confiança em Deus, ele estava aprendendo as lições, ele estava fazendo as coisas certas, e ficou doente até a morte, e Deus veio e curou, né, no caso dele. Mas tem situações que não são assim, porque a morte não é o juízo final de Deus. Deus pode ter um propósito, essas coisas a gente nunca vai ter uma explicação perfeita, mas todos os juízos de Deus, todas as coisas, a doença é por causa do pecado, a morte é por causa do pecado, todas as coisas que acontecem, a natureza está toda descontrolada por causa do pecado, mas o efeito disso cai sobre justos e injustos, e todos os juízos de Deus têm o objetivo de Deus de chamar as outras pessoas para o arrependimento. Então, isso que nós devemos olhar, e isso que nós devemos pedir a Deus, misericórdia. Nunca se alegre no sofrimento de alguém injusto, nunca se alegre, chore. Deus chora sobre o castigo que Ele tem que colocar sobre seu povo, Ele chora sobre o castigo que cai sobre toda a humanidade. Deus chorou no dilúvio, Deus sempre chora por causa da injustiça, ok? Então, nós estamos vendo aqui então essa situação de Ezequias, e nós vimos então nós estamos no finalzinho, tá? Só vou finalizar a história bíblica, depois nós vamos falar assim, hoje é mais ou menos uma síntese, uma conclusão final desse tempo de Ezequias. Então eu só vou ler aqui no final de 2 Reis 19, versículo 35. Naquela mesma noite, saiu o anjo do Senhor e feriu no arraial dos assírios a 185.000 deles. Levantando os assírios, obviamente os que não morreram, né? Levantando os assírios pela manhã, viram que todos estes, né, os colegas, os amigos, né, os companheiros de exército, eram cadáveres. Assim Senaqueribe, rei da Síria, levantou o acampamento e partiu, voltou e ficou em Nínive. Certo dia, pela história nós descobrimos que esse certo dia foi 20 anos depois. Aqui ele conta assim na sequência, porque Deus já tinha falado através de Isaías que Senaqueribe ia morrer, tá aqui nesse mesmo capítulo 19, e aconteceu mesmo. Certo dia, quando ele estava adorando na casa de Nisroque, seu Deus, Adrameleque e Sarezer, seus filhos, o mataram à espada, escaparam para Tede Arará. Esar-Adom, seu filho, reinou em seu lugar. Então, esse aqui é o final do grande livramento, né? As escrituras são 2 capítulos aqui em Reis, né? 2 capítulos, 18 e 19, quase todo 18, né? E todo 19, falando desse confronto, dessa guerra verbal, né? Entre os inimigos de Deus e o povo de Deus. Então, nós não temos aí teve uma grande batalha e Deus interveio na batalha. Não, Deus não veio na batalha. Antes que houvesse batalha, isso também ele tinha já predito, falou assim, esse rei não vai entrar na cidade, não vai tirar uma única flecha, ele não vai entrar, ele vai voltar pelo mesmo caminho que ele veio, e isso se cumpriu. O resultado é muito rápido, né? O anjo do Senhor saiu, nem deu tempo de fazer a batalha, matou quase o exército todo e acabou. Agora vamos para 2 Crônicas, porque 2 Crônicas conta um pouquinho mais, porque em Reis, isso não é o fim da história. Eu vou só repetir mais uma vez, que a gente já estudou isso. Na sequência histórica, na sequência do relato aqui,
depois da batalha, dessa grande batalha que não teve batalha, depois disso, desse grande livramento, tem a história de Ezequias ficar doente e depois a história dos embaixadores de Babilônia. Mas nós já estudamos isso. Por quê? Porque de acordo com as pesquisas, de acordo com a maneira melhor que a gente tem de averiguar, eu não posso afirmar isso com certeza, mas essa história da doença e dos embaixadores aconteceu antes da batalha e não depois. É colocado depois nas Escrituras porque ele tratou de toda essa questão da batalha e depois ele fala assim, então, mas naqueles dias também aconteceu isso. Então, muitas vezes nas Escrituras não tem uma ordem cronológica, ok? Então, por isso nós já estudamos. Segundo Crônicas 32, vamos também ler essa parte, como Crônicas, às vezes dá mais detalhes sobre alguns aspectos. Nessa questão é muito resumido em Crônicas, então a gente praticamente não seguiu aqui, né? Mas em 2 Crônicas 32, versículo 20, porém o rei Ezequias e o profeta Isaías, filho de Amós, oraram por causa disso, por causa das afrontas, da carta e tudo mais, né? E clamaram ao céu, versículo 21, e o Senhor enviou um anjo que destruiu a todos os homens valentes, os chefes e os oficiais no arraial do rei da Síria. Olha, aqui dá uma descrição um pouquinho diferente. Em Reis só fala assim, matou 185 mil, e dá até a impressão que foi o exército inteiro. Não foi o exército inteiro, porque alguns levantaram de manhã, né? Então, não foi o exército inteiro. Agora, aqui fala que o Senhor enviou um anjo que destruiu todos os homens valentes, os chefes e os oficiais no arraial do rei da Síria, e nem dá o número. Então é interessante isso, né? Assim, ou seja, Deus destruiu a força, a liderança, a força deles. Eles não iam ter força para continuar atacando. Pelo que o rei da Síria, voltou à sua terra com o rosto coberto de vergonha. Gente, isso é uma coisa muito interessante, porque já mencionei isso. Nesse caso, nesse momento da história, todo esse episódio, essa época da história, eles encontraram muitos documentos na arqueologia. Tem muitas, a gente fala documentos, né? Mas eram coisas escritas em pedra. Eles deixaram, os reis, eles faziam questão de deixar para a posteridade todos os grandes feitos, e tanto é que tem registros que comprovam a história bíblica, de que esse rei da Síria, ele fica assim, se gabando, né? Eu conquistei, ele não fala as 10 tribos, né? Mas aquela região das 10 tribos, eu conquistei, acabei com Samaria, levei tantas pessoas embora. Ele fala do tributo que Ezequias chegou a pagar para ver se afastava de lá, ele fala de tudo isso. Ele fala assim, eu deixei Ezequias, ele dá até o nome, eu deixei Ezequias fechado em Jerusalém como um pássaro dentro de uma gaiola. Ele conta tudo isso. Agora, faltou ele contar uma coisa. Ele não contou a derrota dele, mas eles não faziam isso. Mas ele também, porque seria uma coisa assim, contraditória. Imagine se eles achassem, seria uma mentira se fosse, mas imagine se eles achassem um registro histórico de Senaqueribe dizendo, eu conquistei Jerusalém. Não tem isso, porque ele não conquistou. Então ele fala de Laquis, ele fala de outras cidades, ele fala que ele deixou Ezequias fechado, e realmente Ezequias estava fechado dentro de Jerusalém, né, com medo do que ia acontecer, mas eles não contavam. Isso é muito comum, né? Eles têm muitos paralelos, muitos exemplos na história de reis que não falavam de suas derrotas, eles só deixavam registrado na história as suas vitórias. Então este voltou à sua terra com o rosto coberto de vergonha. E aliás, assim, outra coisa que eles notaram, que eles descobriram na história,
Eu dei um mapa um tempo atrás, acho que até tem aí ainda, do Império da Síria. Então, se você olhar no mapa, você vê assim, a Síria é onde é o Iraque hoje. Não sei se você tem um mapa na sua cabeça de onde fica o Iraque, né? Se você pegar Iraque, se você for para o Oriente, para o lado da China, Japão, se você for para o Oriente, Iraque, depois vem Irã, e aí vai indo na direção da Índia e da China, ok? Oriente. Se você pegar Iraque, ou a Síria, e for para o Ocidente, você vai hoje para o país da Jordânia, Israel, Mar Mediterrâneo, daí vai para o lado da Europa, ok? Então, esse rei da Síria, ele tinha um império para os dois lados. Ele tinha um império que ia para o Oriente e tinha um império que ia para o Ocidente. Depois dessa época, que ele não cita nos anais dele, mas ele nunca mais foi para o Ocidente, ou seja, ele nunca mais foi para o lado de Israel. Ele só foi para o lado do Oriente. Olha que coisa que mudou aqui. Deus colocou uma barreira e por causa disso que aconteceu, ele nunca mais veio para o lado de Israel, ok? Então ele foi embora com o rosto coberto de vergonha e entrando na casa de seu Deus, 20 anos depois, né? Seus próprios filhos o mataram à espada. Versículo 22, assim livrou o Senhor a Ezequias e aos moradores de Jerusalém das mãos de Senaqueribe, rei da Síria, das mãos de todos os outros. De todos os lados lhes deu descanso. Agora eu quero só assim, a Crônicas coloca uma coisa que não tem em Reis, não tem no profeta Isaías, que nós temos esses 3 relatos desse período. Só tem Crônicas. Alguns versículos que eu vou mostrar para vocês, mas antes de ler, eu quero que vocês voltem a lembrar que nesse momento desse ataque da Síria, Ezequias chegou ao ponto de ele era o rei de Judá, mas a única parte que tinha sobrado para ele era a cidade de Jerusalém. Ele tinha perdido o controle, o rei da Síria estava dominando todo o resto do território dele, só sobrou a cidade de Jerusalém. Essa ideia de remanescente que Deus tinha permitido, por causa da idolatria, por causa de tudo que o povo tinha feito, Deus tinha permitido que o rei da Síria entrasse e dominasse, tomou todas as 10 tribos e depois tomou todo o território de Judá, ficou só a cidade de Jerusalém sem ser conquistado, ok? E Deus fez uma grande virada, porque olha o que acontece depois. Então, aí o rei da Síria foi embora e, versículo 23, muitos traziam ofertas a Jerusalém ao Senhor, coisas preciosíssimas a Ezequias, rei de Judá, de modo que depois disto, Ezequias foi exaltado perante os olhos de todas as nações. Olha, ele foi no fundo do poço, quase perdeu a última coisa que era Jerusalém. Deus fez uma intervenção sobrenatural. Eu tenho falado assim que no Velho Testamento eu considero assim, não tenho feito uma análise profunda, mas assim eu faço um paralelo que esse seria o segundo maior livramento do Velho Testamento. O maior livramento foi no Êxodo, do Egito. Foi o maior livramento de toda a história, que Deus tirou toda uma nação, 3 milhões de pessoas, segundo alguns cálculos, 3 milhões de pessoas tirou do Egito com 10 pragas, abrindo o Mar Vermelho, tanta coisa que Deus fez. Então, de longe, o Êxodo é o maior livramento, maior intervenção de Deus na história. Agora, esse livramento aqui também é um dos, assim, Deus fez vários milagres no tempo de Josué, outros reis como Asa, Josafá, enfrentaram grandes exércitos e Deus deu a vitória. Mas esse livramento, por causa da forma como aconteceu e da forma como Ezequias estava, é difícil comparar, mas eu penso que é
o maior livramento desse tempo depois do Êxodo. E depois disso, então, Ezequias é exaltado, ele chega a ser assim, a receber muita glória. Então, muitos traziam ofertas. Depois no versículo 24 vai contar sobre a doença dele, que, como já falei, assim, a gente entende que fala assim, naqueles dias, não necessariamente assim, naqueles dias não é depois disso necessariamente, naquele tempo teve esse episódio também, né? Isso é uma interpretação, a gente não pode afirmar isso com certeza, mas de acordo com as pesquisas, faz muito sentido ter acontecido antes. Aí então, Ezequias teve um momento de orgulho, versículo 25, coração exaltou, versículo 26, ele se humilhou, aí versículo 27, teve Ezequias riquezas e glória em grande abundância. Gente, ele não tinha nada, de repente Deus mudou a sorte, fez o livramento e também começou a abençoar, e isso fez parte daquela palavra que Isaías levou para ele da parte de Deus, falou assim, olha, quando ele estava enfrentando o exército da Síria, Deus falou, esse remanescente vai colocar raiz para baixo, vai dar fruto, eu vou abençoar esse remanescente novamente. Então Ezequias recebeu riquezas e glória em grande abundância, fez tesourarias para prata, ouro, pedras preciosas, especiarias, escudos e toda a espécie de objetos desejáveis. Também construiu celeiros. Nossa, o povo não tinha nem o que comer. Fez celeiros para a colheita de cereal, de vinho, de azeite, estrebarias para toda a espécie de animais, currais para os rebanhos, edificou cidades, possuiu ovelhas e vacas em abundância, pois Deus lhe tinha dado muitíssimas riquezas. Aí vai falar também sobre você vê que não é cronológico, né? Que versículo 30 vai falar sobre aquela canalização da água, que também aconteceu antes da invasão, né? Então, assim, esses versículos de Crônicas é só para vocês entenderem que Deus não só fez um livramento daquele exército, mas Deus mudou a sorte, né? Deus mudou totalmente a sorte de Ezequias. Isso aconteceu num prazo muito curto, porque Ezequias continuou, depois dessa época, mais 15 anos, mais ou menos, né? Ok? Então, nós já fizemos uma outra sequência antes, mas eu vou colocar aqui, eu queria então finalizar esse estudo do tempo de Ezequias, mostrando quanto que esse tempo de Ezequias é uma figura do tempo do fim. Então isso tem muito a ver com o tempo que nós estamos vivendo. Então eu não vou repetir muitas coisas que eu já falei. Uma delas é sobre a cidade de Jerusalém, que quando a cidade de Jerusalém é atacada, sempre tem um paralelo com o tempo final, porque a vinda de Jesus nos profetas e no livro de Apocalipse e nos evangelhos, a vinda de Jesus várias vezes, né, nessas escrituras proféticas, a vinda de Jesus é ligada com um ataque final à cidade de Jerusalém. Então é muito, muito importante entender isso. Essa é a primeira vez no relato bíblico que a cidade de Jerusalém foi atacada dessa forma, né, assim, de realmente ter uma ameaça de destruição. Então, esse tempo de Ezequias é muito, muito significativo por causa desse ataque a Jerusalém. Ele fala muito do tempo do fim. Já aconteceu, Jerusalém foi destruída mesmo, depois, mais ou menos 100 anos depois de Ezequias, no tempo de Nabucodonosor, tempo do cativeiro, Jerusalém foi destruída, também é uma figura do tempo do fim, e foi destruída no ano 70, depois que Jesus foi embora. Mas no tempo do fim, então nós temos, olhando essas três ocasiões que tem a ver com tempos bíblicos, Ezequias, primeira, Jerusalém foi atacada, mas não foi destruída, foi livrada.
segunda vez, Jerusalém foi destruída. Terceira vez, no ano 70, Jerusalém foi destruída de novo. E essas duas destruições foi destruição do templo, inclusive. Primeiro o templo e depois do segundo templo. Agora nós estamos chegando para um tempo final. E como eu falei assim, como que se fosse, sei lá, 100, 150 anos atrás, se a gente estivesse olhando para as profecias, vai ter todas as nações contra Jerusalém, a gente não ia conseguir imaginar. Jerusalém nem estava nas mãos dos judeus, não era um lugar importante, ninguém estava ligando para Jerusalém. Agora Jerusalém está nas notícias, Jerusalém é o centro dos maiores conflitos que nós temos hoje, envolve todas as nações já, as Nações Unidas. Então hoje nós estamos vivendo uma situação onde essas profecias fazem sentido. E a profecia do final é que vai acontecer como no tempo de Ezequias, ou seja, vai ser atacada, mas não vai ser destruída, ok? Então isso é só para a gente situar, né, assim, esse tempo. Mas eu queria colocar Ezequias, o tempo do fim. A gente já fez uma outra coisa bem semelhante, mas primeira coisa que aconteceu com Ezequias foi a restauração. Ele restaurou o templo, restaurou os sacerdotes, restaurou as festas, restaurou o culto a Deus. O tempo de Ezequias tem a maior descrição, talvez não maior do que o tempo de Esdras e Neemias, mas nesse tempo do reino dividido, o maior tempo de restauração que nós temos notícias. Então, esse é o tempo do fim. Nós estamos vivendo nesse tempo em que Deus quer restaurar o culto a Deus. Não é uma restauração da glória do reino no tempo de Ezequias, muitas coisas ainda não aconteceram, mas é um tempo de restauração. Deus está restaurando a igreja, Deus está restaurando princípios, Deus está restaurando verdades, Deus está restaurando nossa ligação com os judeus messiânicos. Então hoje também é um tempo de restauração, é muito importante isso. O tempo de Ezequias também foi um tempo de grande batalha. Isso aí, naquela outra aula eu expliquei que tem 3 tipos de batalha. É a batalha ideológica, a segunda forma de batalha é uma batalha de perseguição, e a terceira forma de batalha é a batalha de guerra mesmo, contra, né, a guerra como nós entendemos, porque as outras guerras são guerras mais figurativas, né? Nós temos uma grande batalha no mundo inteiro contra os princípios de Deus, uma guerra ideológica. Nós temos já em muitos países uma guerra de perseguição, e haverá uma guerra em que as forças do anticristo, as forças que são contrárias a Deus, vão realmente guerrear contra Israel, e vai ter, assim como na perseguição, vai ter muita morte, muito martírio. Então é um tempo de grande batalha. Nós estamos vivendo essa batalha hoje mais nesse campo ideológico. Mas não é interessante? A hora que eu comecei assim, a estudar esse período e ver que a guerra do rei da Síria contra Ezequias foi tudo de palavras. A guerra foi tudo de palavras, para tentar tirar a confiança, para tentar mudar o jeito deles pensarem. Então foi uma grande batalha de propaganda, uma grande batalha de filosofias contra Deus. Então isso é um tempo de grande batalha, que vai consumar depois com batalha mesmo, mas por enquanto nós estamos vivendo essa batalha mais preparatória. Tempo de purificação. Então aqui nós vamos ler alguns textos, se você quiser colocar aí na frente. Essa purificação está ligada à ideia de remanescente, okay? Deus, Ele arrebanha, isso tem nas parábolas de Jesus, por exemplo, você lembra da parábola dos peixes? Então tem uma rede grande que pega muitos peixes, e aí, mas o que eles fazem com aqueles peixes? Eles vão depois separar. Então nós estamos vivendo num tempo, em alguns países, outros países não, mas nós temos vivido aqui no Brasil especificamente, nós temos vivido um tempo de grande colheita,
muita gente tem se convertido, muita gente tem vindo a Jesus, mas é ainda uma colheita misturada, é uma colheita de joio e trigo, é uma colheita de peixes bons e maus. Então Jesus falou sobre a semente que cai em vários tipos de terra. Jesus mostrou muitas figuras, muitas ideias de que tem um tempo de colheita, mas depois nem todos que são colhidos fazem parte do povo dele, ok? Então vamos só ler alguns textos rapidinho sobre esse princípio de colheita, que Deus fala sobre isso. Vamos para o profeta Isaías. Isaías é o profeta desse tempo, é o profeta que aparece nessa história com Ezequias. Ele era o profeta que ficava junto com ele. Mas o profeta Isaías, nessa época de Ezequias, o profeta Isaías já fazia tempo que ele era profeta. Ele não começou no tempo de Ezequias, ele começou no tempo do pai de Ezequias, que era o rei Acaz. Então, embora os profetas também, na verdade ele começou antes de Acaz. Se você olha no primeiro versículo de Isaías 1:1, fala assim que essa visão de Isaías que ele viu no tempo de Uzias, que era o bisavô de Ezequias. Ele começou no tempo de Uzias. Aliás, ele está pulando alguns aqui, então nem sei se era qual avô que era, ele pulou alguns aqui. Uzias, Jotão, Acaz, que é o pai de Ezequias, e Ezequias. Então Isaías está aí muito tempo. Lembra Isaías 6? Isaías 6, que tem um chamado de Isaías, foi no ano que Uzias morreu. Então ele fala nos dias de Uzias, mas assim, foi no finalzinho de Uzias, né, que ele foi chamado já no final. Mas ele tinha profetizado há bastante tempo. Então ele profetizou antes de chegar todo esse tempo de Ezequias. Então vamos aqui comigo, só vou pegar 2 textos aqui para a gente ter uma noção de que é esse tempo de purificação. E gente, eu quero que vocês, assim, nós não temos, nunca vamos ter o mapa cronológico, né? Eu costumo dizer assim, tem alguns livros e algumas pessoas que ensinam escatologia, e eles colocam um mapa. Não sei se vocês já viram assim, né? Tem tudo que vai acontecer. Então vai acontecer isso, aí tem Daniel e Apocalipse e tal. Gente, nós não sabemos. Claro que no meio disso tem verdades, mas o que eu recomendo é que a gente nunca pense que a gente sabe tudo que vai acontecer na sequência certa. Tem muitas visões de Deus na Bíblia, tem muitas coisas, mas tem muitas coisas que a gente não entende, a gente não sabe como é que encaixam, então a gente não sabe de muita coisa, ok? Mas uma das coisas que nós precisamos saber é, mais ou menos, né, eu estou colocando aqui, o tempo do fim. O que acontece no tempo do fim? Eu não estou tentando colocar uma sequência cronológica, não estou tentando dizer primeiro vai acontecer isso. Eu nem sei como é que vai ser o anticristo. Para alguns o anticristo vai governar o mundo inteiro, para outros o anticristo só vai governar alguns países mais do Oriente Médio. Tem muitas ideias, e eu não sou contra ler, eu gosto de ler, eu gosto de ouvir, eu gosto de estudar. Se alguém começa a falar assim, não, o anticristo não vem de tal país, vem do outro, vai acontecer isso, como é que vai ser? Ele vai dominar através do quê? Ele vai, né, muitas pessoas achavam que o anticristo vinha através da Europa, né, no início eram 10 países, né, do mercado comum europeu, depois virou 20 e tantos, mas assim, tem muitas teorias. Então eu não sou contra, a gente pode ler, mas não fique preso, porque as coisas vão acontecendo e parece que não bate com a profecia. Mas se você olhar essas coisas, o tempo do fim é um tempo de restauração. Está acontecendo isso. O tempo do fim vai ter muitas batalhas. Como que vai ser o anticristo? Eu não sei, mas já tem, como dizia até na carta de João, o anticristo já existe. Naquele tempo já tinha anticristo, né, que negava que Jesus tinha vindo em carne. Então nós temos muita coisa que representa o anticristo.
Exatamente como que vai ser o anticristo, pelo menos eu não tenho nenhuma pretensão de saber. Então, uma outra coisa que vai acontecer nesse tempo do fim é um tempo de purificação, porque antes desse grande confronto de Ezequias na cidade de Jerusalém, o rei da Síria já tinha conquistado um monte de coisas, o povo de Deus estava sendo diminuído, estava sendo reduzido. Então tem um aspecto de colheita, e nós estamos orando, muitas pessoas só para lembrar que essa colheita não acabou ainda. O dia de Pentecoste, que fala assim de uma grande colheita em Joel, e Pedro reforça em Atos 2, esse avivamento que o Espírito Santo vai cair sobre toda a carne, suas filhas e seus filhos vão ter visões, seus velhos vão sonhar, né? Que se você está tendo visão, você está jovem ainda, né? Você está só no sonho, já passou para lá, né? Mas Deus fala através dos sonhos também, né? Então ele fala sobre esse derramamento, sobre toda a carne. Isso não aconteceu ainda. Então vai ter uma grande colheita, só que no meio dessa grande colheita vai ter uma grande purificação. Então é isso que a gente quer entender. Isaías 4, versículo 2: naquele dia o renovo do Senhor, às vezes renovo se refere a Cristo, mas esse aqui está falando de remanescente, daquele povo que sobrou de tudo que passou. Vai passar um grande vento, vai passar uma grande tempestade no meio da igreja. Então naquele dia o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, o fruto da terra excelente e formoso para os que escaparem de Israel. Aquele que ficar em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver escrito entre os vivos em Jerusalém. Quando o Senhor lavar a imundície das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça, com espírito de fogo, de ardor, criará o Senhor sobre toda a extensão do monte Sião, sobre as suas congregações uma nuvem de dia e uma fumaça, um esplendor de fogo chamejante de noite. Sobre toda a glória haverá um dossel. Então isso aqui é uma visão, envolve assim, a visão que os profetas tinham. Não tinha assim, quando eles viam uma visão, não tinha aquela linha do tempo na visão deles. Então eles não conseguiam ver, esse aqui é antes Jesus via a primeira vez, isso aqui é a primeira vez que Jesus vem, esse aqui vai ser a segunda vez. Eles não viam essas demarcações, eles só viam isso que ele descrevia. Ele tinha essa visão, teve essa visão de que antes de vir essa glória, que o Senhor vai se manifestar, Deus vai aparecer em glória sobre seu povo, antes disso tem que ter um período de purificação. Gente, a ideia é muito simples. O que Deus vai fazer com essa terra? O que Deus vai fazer com essa terra? Ele não vai jogar a terra fora, ele não vai descartar, ele não vai falar assim, não vai falar com os anjos, com o filho, sei lá, ele não vai falar, não deu certo, né? Vamos acabar com isso daí, tudo, e vamos fazer nosso reino nos céus. Ele não vai falar isso, porque tudo que Deus começa, Ele termina. Ele não é um Deus fracassado, Ele não é um Deus que falha. O homem falha, a gente falha, mas Deus não falha. Então tudo que Deus quis, tudo que Deus manifestou, tudo que Deus expressou, e tudo que a gente nem sabe, porque as Escrituras não falam tudo que estava na mente de Deus, mas tudo que Deus tinha em mente em Gênesis 1, quando Ele criou todas as coisas, Ele vai terminar, Ele vai completar aquilo que Ele colocou no propósito dEle. Mas o que Ele vai fazer com essa terra? Eu volto a falar, o que Ele vai fazer com essa terra? Como é que Ele vai colocar? A Bíblia já fala em Gênesis 1 que a terra era sem forma e vazia, que Ele foi
colocar o jardim do Éden, e deu uma ordem para o homem para se multiplicar, para encher a terra, para estender o reino dele sobre toda a terra. Então ele já tinha um objetivo ali. Só que hoje a terra está meio sem forma, mas não está vazia. Né? Assim, a terra está bagunçada, está em desordem, está em caos, mas não está vazia. Então não tem outro jeito de pensar a não ser que Deus vai fazer uma limpeza, Ele vai fazer uma faxina, Ele vai limpar, Ele vai tirar da terra, da igreja, de todas as áreas, Ele vai tirar tudo aquilo que contamina, tudo aquilo que é perverso, tudo aquilo que não faz parte do reino dEle. Tem uma parábola, né? Acho que em Mateus 13, né? Acho que é do joio e do trigo, que ele fala assim, que ele vai retirar do reino dele todas as coisas que fazem mal ao reino, ele vai tirar todo o joio, ele vai purificar. Mas o que diz em 1 Pedro 4? Que a hora chegou, Pedro achou que estava chegando naquela época, e estava chegando, porque a igreja primitiva passou por 2 séculos de perseguição. Mas Pedro fala, na primeira carta, capítulo 4, ele fala, é hora do juízo começar na casa de Deus. Deus vai fazer uma purificação no mundo inteiro, mas antes Ele vai fazer na igreja, e essa é a figura que nós estamos vendo aqui com Ezequias. Quase acabou com a nação. Isso é uma figura para o nosso tempo, é um paralelo, porque nesse tempo de Ezequias, praticamente acabou tudo, e você pode ver vários lugares, nós não vamos ter tempo de ler, mas tem o próprio Isaías 6, no chamado de Deus para Isaías, Isaías falou assim, Deus perguntou, quem irá? Isaías falou assim, como que eu posso ir? Eu sou uma pessoa impura. E aí Deus purificou os lábios de Isaías, para que ele pudesse ser puro, mas depois Deus deu uma ordem para Isaías, vai e fala com esse povo. Ele já falou com Isaías antes, já pensou, Deus te dá uma comissão e fala assim, e ele falou com Moisés, ele falou com Jeremias, falou com vários servos assim, olha, eu vou te dar uma mensagem, mas ninguém vai te acreditar. Legal essa comissão, né? E Deus deu essa palavra para Isaías, falou assim, olha, o povo não vai acreditar, vai ter juízo e vai ter um remanescente. Mas vocês viram aqui em Isaías 4, então já vamos passar para outro capítulo, versículo 4:4. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião, limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com espírito de justiça e com espírito de ardor ou fogo. Isso é o que precisa acontecer. Nós não vamos ter tempo para ler, mas tem Malaquias 3, que fala que Deus virá em breve ao seu templo, mas antes disso Ele vai assentar e vai purificar os filhos de Levi, Ele vai queimar, Ele vai purificar. Então, a ideia é essa, precisa ter uma purificação. Eu não sei, eu não escuto muita gente falando, está chegando o tempo do fim, Jesus vai voltar, o que precisa acontecer antes? Bom, tem que acontecer várias coisas antes, mas o que precisa acontecer? Precisa levar o evangelho para o mundo inteiro, é um texto muito claro, né, em Mateus 24, esse evangelho do reino precisa ser levado a todo mundo, e então virá o fim, muito claro. Mas eu não vejo muita gente falando, isso está muito claro em muitos textos bíblicos, que antes do fim, antes de Jesus voltar, precisa haver um processo doloroso de purificação na igreja. Então, isso que Deus está fazendo, é isso que Deus estava fazendo no tempo de Ezequias. Vamos só para Isaías capítulo 10, que é onde Isaías fala especificamente da Síria, e eu queria que vocês prestassem bem atenção. Eu gosto muito desse capítulo,
porque não gosto assim, ele fala muito de destruição, eu não... Gente, eu quero mostrar exatamente esse problema aqui, que muitas vezes nós pensamos, Jesus vai voltar, é uma imagem que está nos profetas, é uma imagem que está no livro de Apocalipse 19, que descreve a volta de Jesus, fala de muita morte, fala de um exército, mas como eu acabei de falar, nós não nos alegramos no juízo. Deus não tem alegria no juízo. Nós temos alegria em pensar que Deus vai fazer uma igreja primeiro e depois a terra toda, que Deus vai purificar. A gente não está pedindo isso, a gente não está cheio de corrupção, de mentira, de notícias falsas, assim, você acha que a gente acha que tem alguma esperança porque saiu um partido, saiu um político, mas entra outro do mesmo jeito. A gente não está cansado disso? Então a gente não está pedindo, Deus, faz alguma coisa, faz alguma coisa, e Deus está falando assim, para fazer alguma coisa na terra, eu preciso fazer alguma coisa na igreja antes. Vocês estão cansados da corrupção, estão cansados da mentira, estão cansados de pessoas que não vivem para o reino de Deus? Tá, eu preciso fazer alguma coisa na igreja, porque a igreja não está pronta para a minha vinda. Então, capítulo 10, olha só como esse capítulo esclarece um monte de coisas assim, que também eu não vou poder demorar muito, mas capítulo 10, versículo 5 fala assim: ai da Síria. Olha, essa profecia foi dada no tempo do pai de Ezequias, Acás. Então não está falando ainda sobre esse tempo que nós estamos estudando, é um pouquinho antes, mas ele fala: ai da Síria, a vara da minha ira, porque a minha indignação é como bordão nas suas mãos. Envio-a, Deus mandou, contra uma nação hipócrita, contra o povo do meu furor. Lhe dou ordem para que lhe roube a presa, lhe tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Então presta atenção, a Síria, nesse momento, depois era a Babilônia, depois era Roma, agora pode ser ISIS, pode ser os islâmicos, enfim, Deus vai usando de acordo com o tempo, Deus usa um instrumento da sua ira. Primeiramente a ira vai contra quem? Contra o povo dele. Quem que é? Eu envio, versículo 6, contra uma nação hipócrita. Ele não está falando do Egito, da Babilônia, de outras nações. Está falando sobre Israel. Eu estou enviando essa nação contra o meu povo. Só que versículo 7, ela, a Síria, não pensa assim, nem o seu coração assim o imagina. Antes no seu coração intenta destruir e desarraigar não poucas nações. Diz ela: não são os meus príncipes, todos eles reis? Gente, você pode ler esse texto aqui, é o que Senaqueribe falou contra Israel anos depois dessa profecia. Então a ideia é a seguinte: Deus usa alguém, uma nação, um povo, uma força, contra o seu povo. Só que essa nação, eles não têm nenhum entendimento de que eu estou fazendo um serviço de Deus, mas eu devo andar com muito temor, porque daqui a pouco a ira de Deus vem contra mim. Eles não pensavam assim. Então, vamos pular para o versículo 12. Havendo o Senhor acabado toda a sua obra, onde? No Monte Sião e em Jerusalém, então Deus visitará o fruto do arrogante coração do rei da Síria e a pompa da altivez dos seus olhos, porque diz ele: com a força da minha mão fiz isto. Gente, mais uma vez eu vou voltar para o cenário político, porque eu acho que é mais fácil a gente enxergar, mas a gente tem que aplicar isso em todas as áreas. Quando Deus permite um governo opressor,
um governo ímpio. Isso pode acontecer na igreja, isso pode acontecer num país, isso pode acontecer, sei lá, na ONU, em órgãos maiores. Quando Deus permite impérios como a Síria era um império cruel, eles tinham requintes de crueldade para matar os prisioneiros deles. Eles eram um povo ímpio, eles eram um povo que esbravejava contra Deus, como a gente viu. Mas Deus usou essa força para fazer uma obra de purificação. Então olha aqui, nós estamos aqui no número 3, tempo de purificação. Como que Deus vai purificar? Versículo 12, havendo o Senhor acabado toda a sua obra. Então, qual que é a obra de Deus? Usar essas forças malignas para ir contra e para purificar, para julgar o seu povo. Por isso, eu volto a esse mesmo cenário. Eu quero que vocês gravem esse cenário no coração. Quando Deus visita, quando Deus julga alguém, isso é qualquer pessoa, pode ser um criminoso comum, pode ser alguém, né? Nós vimos várias pessoas na igreja que eram pessoas, né? Aqui no Brasil já teve casos, nos Estados Unidos, em muitos lugares, assim, pessoas que eram nomes fortes, altos, eles caem em pecados, são envergonhados. Qual que é a nossa reação? Se nós estamos juntos com a Síria, nos alegrando, tendo prazer na destruição, nós estamos com a atitude errada. E Deus falou assim: a hora que acabar de julgar aqueles que estavam, eu não tenho tempo para olhar, mas o livro de Obadias, que é um profeta curtinho de um capítulo só, o livro inteirinho é contra Edom, que hoje seria a Arábia Saudita. O livro inteiro é assim: olha, eu permiti que vocês vencessem seus parentes, né? Porque Edom vem de Esaú, né? Era irmão de Jacó. Então, eu permiti que vocês vencessem, mas aí vocês começaram assim a se alegrar, a se orgulhar, então eu vou julgar vocês. Então assim, só lembra disso. Nós nos alegramos quando há justiça, quando corrupção é julgada, quando os políticos vão para a cadeia. Nós queremos que haja justiça, mas tome muito cuidado com a atitude do coração. Primeiro porque justiça aqui, até o juízo final, não tem justiça total. Nós respeitamos juízos, sentenças dos juízes, o judiciário, nós respeitamos. Mas isso não significa que toda sentença que eles dão é justa. Não significa. Pode ser, pode não ser. Deus está no controle de todas as coisas. Então nós entendemos que Deus está levando as coisas para um lado. Mas não se alegre, nunca se alegre com justiça, com juízo, com castigo. Se alegre assim, se está tendo purificação, se aquilo que está sendo errado, se está havendo uma mensagem clara para a sociedade que não compensa fazer isso, mas não coloque esperança nisso também, porque o reino de Deus não vem ainda, não vem através disso. Tem muita gente, assim, a justiça, a gente nunca vamos poder sondar todas as decisões de Deus, né? Por que um criminoso é julgado? Vocês sabem pelas histórias, pelos filmes e tudo, que existem criminosos que são pegos e são julgados ou morrem ou vão para a cadeia. Histórias reais que estou falando, né? Porque histórias que as pessoas inventam podem terminar como o autor quer, né? Mas na vida real, alguns corruptos são julgados, alguns criminosos vão para a cadeia, mas muitos não vão, muitos. Tanto é que o salmista pergunta: Deus, parece que até aqui é o inverso, parece que o ímpio prospera e o justo fica sofrendo, né? Então lembra, nós não temos justiça aqui, não temos justiça final, mas quando Deus permite e tem uma mensagem clara de que isso aqui é
é um alerta de Deus. Olha, isso que está acontecendo, quando tem injustiça, quando tem derramamento de sangue, quando tem roubo, quando tem corrupção, o fim vai ser juízo de Deus. É um alerta. Mas tem muita gente que não está sendo julgada, e tem muita coisa na nossa vida que não foi julgada ainda. Eu sou corrupto, você é corrupto, você não é 100%, você faz algumas coisas como Deus quer, mas tem outras coisas que você acha que não tem problema. Então Deus está falando de purificação. Vocês estão entendendo a ideia? A ideia é: eu não posso me alegrar com o castigo de outro. Eu tenho que pensar, isso é um alerta, e isso é um sinal de que em breve vem juízo, vai ter o juízo final, que todas as injustiças serão julgadas, mas vai ter um juízo antes da vinda de Jesus na igreja. Deus vai mexer, Deus vai purificar a igreja. E como a gente não vai ter tempo mesmo para ler todos os textos, tem um texto muito interessante em 1 Coríntios 11, quando ele fala sobre a ceia. Fala assim: cuidado, não tome a ceia indignamente, né? Você pode estar comendo e bebendo juízo para si. E depois ele fala assim: se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos condenados com o mundo. Olha só, ele está dizendo que precisa haver um pré-julgamento na igreja, e nós precisamos aceitar a purificação, nós precisamos aceitar, porque agora nós ainda podemos dizer: Deus, eu não aceito. Nós ainda temos opção, às vezes, de não aceitar algumas coisas que Deus quer fazer na nossa vida. Então, se nós julgássemos a nós mesmos, nós não seríamos julgados com o mundo. Isso vai acontecer. Ok, bom, Isaías 10 ainda, versículo 20. Naquele dia, os restantes de Israel e os que tiverem escapado da casa de Jacó nunca mais se estribarão, nunca mais confiarão naquele que os feriu, ou seja, na Síria, mas se estribarão lealmente sobre o Senhor, o Santo de Israel. Os restantes ou remanescentes se converterão, os restantes de Jacó, ao Deus forte. Ok, então falei de Malaquias 3:3, se vocês quiserem anotar, mas é tudo assim, tem muita coisa. Zacarias 13, eu não vou ter tempo para ler também. Zacarias 13 fala exatamente da vinda do Senhor, fala de 2/3 da nação de Israel morrerem, só sobrar 1/3. Então assim, o que eu estou querendo dizer é: existe um período de purificação. O ideal é que Jesus purifique e tire o mal. Agora, o remanescente, como eu falei domingo passado, o remanescente, sim, a diminuição de números ocorre por 2 razões. Toda a história da igreja, na igreja primitiva, em outros lugares que tem perseguição, a igreja diminui por 2 razões. Uma, porque no meio de perseguição tem muita gente que cai fora. Fala assim: eu não quero. Então isso é a peneira de Deus. Isso que eu falo assim: ao invés de aceitar o juízo de Deus, eu posso fugir do juízo de Deus. Mas a outra maneira que diminui é algo que traz glória para Deus e glória para a pessoa, que é o martírio. Então tem as pessoas, a igreja diminui por 2 razões. Uma, porque as pessoas podem fugir, sair, não querer mais servir a Deus. E outra, porque muitos que são fiéis a Deus dão a própria vida, né? Oferecem a própria vida para ser fiel a Deus. Isso, claro, que não é uma diminuição verdadeira, porque esses números vão fazer parte dos remidos, ok? Ok, vamos só finalizando aqui. Esse quarto aqui, a gente já falou bastante sobre isso, então não vou falar hoje, né? É tempo de confiar. Esse tempo do fim, olha só o que Ezequias precisou aprender. Ele seria submetido a uma grande prova de confiança, em que todo esse exército da Síria viria contra ele, estava sendo preparado.
E quando isso aconteceu, Ezequias estava preparado, ele confiou. Mas antes disso ele passou por muitas provas que a gente estudou em todas as aulas anteriores, tá? Então, só estou repetindo que nós seremos confrontados nesses últimos dias com situações desesperadoras, situações, Deus Ele é Pai, Ele sabe como preparar, Ele não vai fazer isso, Ele não vai jogar você na prova final se você não passou pelas etapas anteriores. Então Deus é maravilhoso, Ele ensinou Ezequias, e como eu falei assim, até com erros, teve situações que Ezequias falhou, mas nessa falha ele aprendeu. Então nós vamos ter situações onde nós vamos falhar, tem situações que a gente não confia, mas se nós entendermos que o tempo do fim vai ser um tempo de grande provação, de grande necessidade de confiar em Deus, então nós precisamos aproveitar todas as situações agora para aprender a confiar, pelos acertos e pelos erros, aprendendo a confiar, ok? E em último lugar, é um tempo, falamos de juízo, falamos de purificação, falamos de desafios, mas é um tempo de libertação, da grande salvação, grande livramento de Deus. E nesse sentido, até trouxe aqui, se alguém não tem, tem esse livro aqui, Páscoa, a chave para abrir o livro do Apocalipse, muito interessante, e é realmente exatamente o que nós estamos falando aqui. Aliás, se você quiser se aprofundar em tudo que eu estou falando aqui, tempo de preparação, de batalha, de purificação, tudo isso aí fala nesse livro. Ele é um livro que fala sobre o livro de Apocalipse, mas ele usa os paralelos com a Páscoa, com o tempo do Êxodo, para mostrar a mesma coisa que está acontecendo no Apocalipse, aconteceu no Êxodo, no tempo da Páscoa, né? naquele livramento do Egito. Então é muito interessante esse paralelo. Vai ter muitas pragas no Apocalipse? Pois é, teve pragas no Egito. Tem uma grande força oprimindo, escravizando o povo de Deus, a força do anticristo? Pois é, o faraó. Vai ter momentos muitos assim, no meio dessas pragas, mas também Deus preserva. Então essa purificação e esses momentos assim de prova da nossa fé, não é sempre que vai resultar em morte. Deus também preservou o povo de Deus no Egito, isso nem estou colocando assim, é tempo de confiar, né? Faz parte disso. Durante a maior parte das pragas, as pragas caíam sobre o Egito e não caíam sobre o povo de Deus. E isso fala também em Apocalipse 12, né, que Deus levou a mulher gloriosa, a igreja, para o deserto para ser protegida. Fala também dos que são selados na fronte para não receber a marca da besta. Então, nós temos situações de confronto, de perseguição, mas temos situações de proteção. Quem vai ser protegido e quem vai dar a vida? Não sei, né? Qual a sorte que vai cair para mim e para você? Não sei, mas é um tempo de confiar em Deus, mas é um tempo de grande livramento. O grande livramento que vem aqui, no final de tudo, é Jesus voltar. O êxodo, sabe? O êxodo, quando sai do Egito, quando sai da escravidão definitivamente e já entra na terra prometida, é Jesus voltar. Então, nós vamos ver um aumento das forças. Nós oramos para que o governo do Brasil, de outros países, que eles deem liberdade, que eles apoiem, que eles permitam que a igreja continue sem ser perseguida. Nós oramos para isso. Eu só peço que se preparem, porque um dia, não sei quando, não vai ter mais um governo que permite, vai ter um governo que não permite. A gente acompanhou agora a Bolívia, né? Não sei se todo mundo acompanhou, né? Mas a Bolívia estava prestes a passar uma lei que seria proibido, ia para a cadeia, se continuasse evangelizando, se continuasse, assim, eles estavam tirando todas as liberdades da igreja, e a gente pensa, isso não vai acontecer no Ocidente, isso não acontece, isso acontece lá nos países comunistas ou islâmicos, em outros países, né?
Mas não, isso chegou, quase chegou na Bolívia. Então isso pode chegar aqui. A gente precisa estar preparado, a gente precisa saber que vem um tempo de opressão, vem um tempo de perseguição, Deus vai proteger, Deus vai purificar, Ele vai purificar a nossa vida, Ele vai purificar a igreja, e no final, como nós vimos com Ezequias, vai ter uma grande libertação. E aí aquela virada que a gente leu no início da aula, que Ezequias começou a ter riquezas e glória e tal, isso é o milênio, né? Então Jesus vem, Ele dá um grande livramento, esse livramento está em Zacarias 14, tem outros lugares também, mas assim, Zacarias 14 é muito claro, que ele fala assim, todas as nações vão chegar para Jerusalém, vai ter um início ele fala assim de morte, de destruição, de coisas que vão acontecer em Jerusalém, mas daí fala assim, aí o Senhor voltará como o general dos exércitos, e Ele vai derrotar todas as forças inimigas, e vai libertar seu povo, e vai passar a reinar em Jerusalém. Então nós temos um grande livramento, uma grande libertação final. Lembrando que Deus faz libertações durante todo o período, Ele faz libertações, Ele é fiel, é um processo, mas é isso que nós precisamos, como Pedro também fala assim, nós precisamos armar a nossa mente, preparar a nossa mente. A igreja que está pensando que não vem nada disso, eles não estão preparados. As pessoas que acham que não tem que enfrentar tribulação, perseguição, coisa assim, assim, Deus, me prometeram outra coisa, assinei um contrato falso, assinei um contrato, aceita Jesus que vai ficar tudo bem na sua vida. Então nós precisamos ter muito entendimento sobre o que vai acontecer, para a gente poder estar preparados para o fim. Senhor Deus, nós colocamos a nossa vida nas Tuas mãos, Senhor, e pedimos, na medida da nossa capacidade, nós pedimos que o Senhor nos ensine, que o Senhor nos prepare, que o Senhor nos treine, porque o Senhor está falando, o Senhor está revelando essas coisas, o Senhor está mostrando o quanto nós precisamos de Ti, o quanto nós precisamos estar preparados para aquilo que virá. Pedimos não só por nós, pedimos em favor do Teu povo, todo o Brasil, todo o mundo, Senhor. Prepara a Tua igreja, Senhor. Nós pedimos em nome de Jesus. Amém.